Olá Augusto, olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Hoje estamos aqui na FEPAJA para falar com a irmã Alzira, com o padre José Reimberger e também com a dona Maria Selma. Vamos falar um pouco sobre o trabalho que é realizado aqui na FEPAJA e também sobre como o pessoal pode vir e descobrir o que tem de informação aqui na FEPAJA. Estamos agora com a senhora Alzira Maria. Eu queria primeiro cumprimentar vocês, parabenizar pelo trabalho e queria que a senhora contasse um pouco da história aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Boa tarde, Jailton. Eu sou irmã Alzira Maria Pereira. Eu pertenço ao Instituto das Irmãs do Divino Espírito Santo e eu trabalho aqui na FEPAJA. O que é a FEPAJA? A FEPAJA é uma fundação que foi criada em 24 de fevereiro de 2000, e ela com a finalidade de relembrar, de memorizar, de não fazer apagar a história do padre Alfredo Hasler, que trabalhou aqui em Jacobina do ano de 38, e ele faleceu em 97. E em memória dele e de outra pessoa, um lavrador operário, José Assis dos Santos Reis. Ele apareceu aqui nos anos 80 e então ele trabalhava a roça e quando não tinha trabalho na roça ele fazia o trabalho de operário, de pedreiro. E ele tinha um sonho muito grande de unir os trabalhadores, de todo mundo viver bem, com dignidade, e por isso ele entrou aqui na FEPAJA, justamente porque ele tinha essa vontade que os trabalhadores, tanto do campo como da cidade, se organizassem, não é? E nos anos 80, ele apareceu e trabalhou aqui, e ele morreu em 2000, Assis morreu em 2002. E o padre Alfredo, antes do Assis, porque se juntou, porque o padre Alfredo, quando ele chegou aqui no ano de 38, esta região muito grande, a região de Jacobina, ela atingia os municípios de Capim Grosso, São José do Jacuípe, Quixabeira, Serrolândia, aqui também em cima, Várzea Nova, Orolândia, Miguel Calmon, Saúde. Essa região era um raio mais ou menos de uns 100 quilômetros. Ele veio da Áustria e chegou aqui em 38 e em setembro, no dia 11, ele tomou posse como vigário da paróquia de Santo Antônio de Jacobina. E aí, então, ele queria... O trabalho era a evangelização, apresentar ao povo de Deus a boa notícia do reino de Deus. E ele se deparou com um povo analfabeto. Muita gente não sabia ler nem escrever. E ele pensou, como é que eu vou evangelizar um povo que não sabe ler nem escrever? E aí ele chegou em 38 e em 15 de agosto de 39, ele fundou a primeira escola paroquial lá em Tabua, no município de Várzea Nova. E de lá para cá foram fundadas várias escolas paroquiais. No ano de 70, tinha 45 escolas paroquiais nesse raio aqui de 100 quilômetros. E aí, então, ele faleceu em 16 de junho de 97, e quando foi em 2016, já 2013, 2014, a gente começava a pensar de esta memória viva do padre Alfredo, que ele morreu, mas a história tinha que continuar para que a memória não fosse esquecida. E em 27 de fevereiro do ano de 2016, foi fundado o Memorial Padre Alfredo Hasler. E em 2001, quando Assis faleceu também, aí a gente juntou, porque o padre Alfredo, a escola paroquial ele botava as professoras, pagava a cada uma, era como se fosse escola particular, escola paroquial, ele arranjava dinheiro, e de todos os lados ele tinha que se virar para pagar o salário da professora. E por que juntou? Que Assis, esse desejoso da organização dos trabalhadores, também lutava pela educação, pela formação dos trabalhadores. E aí, então,
ele chegou aí como eu falei no início, nos anos 80, trabalhou, e que ele queria fazer essa organização, tinha que ter uma estrutura. E aí, então, ele foi à paróquia São José Operário, que o padre José, na época, era o vigário da paróquia São José Operário, e nós trabalhávamos também com as pastorais sociais, os movimentos, sindicatos, e tudo disperso, não tinha onde se reunir. E aí Assis escolheu esse lugar, achou esse lugar muito interessante, apesar de que antes ele foi em outros lugares, na prefeitura ofereceu um terreno, depois disse que não dava mais certo. Aí, finalmente, ele achou esse lugar aqui, comprou este lugar, Milton Teixeira, e queria fazer um centro sindical, onde todos os trabalhadores, os operários, tivessem a sua sala de trabalho e um espaço para reunião, para organização. Mas logo depois ele faleceu. Mas antes dele falecer, foi comprado o terreno com seis sindicatos e 4 associações. Foram 10 grupos que a organizada era para pagar uma vez por ano, R$1.000. Mas depois foi justamente na ditadura militar, nos anos 80, e tinha muita perseguição, e tinha muitas ameaças, quando foram ocupadas muitas áreas de terra, e Assis, seu Araújo estava junto. Aí então não dava para... O pessoal ficou com medo e foi se dispersando, e aí o sonho de Assis de fazer o centro sindical foi por água abaixo. E agora, vamos fazer o quê? Então, juntamos as associações, as 4 associações, e conseguimos comprar o terreno. E vamos fazer o que aqui? Vamos fazer, então, uma fundação em memória de Padre Alfredo, porque ele era também um educador, e ele queria também que todo o povo tivesse a sua dignidade organizada, assim como você tem esse desejo. Vamos fazer uma fundação em memória de Padre Alfredo. Ok. E aí foi criada em 2001. Em 2000, né, a Fundação Educativa Padre Alfredo Fundação Educativa Popular Padre Alfredo Hasley. Isso foi no ano de 2000. Quando foi em 2001, fevereiro de 2001, Assis faleceu. E quando foi em junho do mesmo ano, foi acrescentado ao nome do Padre Alfredo o nome de Assis, porque era um sonho dele, essa organização popular. E aí ficou Fundação Educativa Popular Padre Alfredo Hasley e José Assis dos Santos Reis. Essa é a história da FEPAJA. A FEPAJA, ela se organiza... era o sonho dele, foi ideia dele, ele foi o primeiro presidente aqui da fundação. Então, a FEPAJA se organiza em unidades de prestação de serviço, denominadas de departamentos. E nós temos hoje o Departamento da Agricultura Familiar, que depois a pessoa indicada vai falar, Departamento de Cultura, que eles vão falar também depois, Departamento de Saúde, Departamento de Alimentação, e Cultura e Comunicação é junto. E depois eles vão falar sobre isso. E também o objetivo é a luta, a saúde, lutar pela saúde das pessoas, apresentar o trabalho de seminários, de organização, de palestras. Um dos objetivos era esse, criar uma rádio comunitária para prestar serviços. Só que depois nós criamos essa rádio, 7 vezes foi fundada a rádio, 7 vezes foi fechado no governo Fernando Henrique, não é? E depois eles vão contar a história da rádio, que não pertence para a FEPAJA. Bom dia, boa tarde, muito prazer de transmitir para vocês toda esta renovação da igreja que temos aqui. Começou com
com o Papa João XXIII, aqui, que chamou para o concílio. Durante o concílio ele morreu e foi eleito Papa Paulo VI. Aqui já temos a cristandade, o enfeite do Papa, e o novo Papa já deixa de lado todo este enfeite da cristandade e começa a viver mais unidos com o povo. Nós temos então muitos seguidores. Atualmente, o grande seguidor do Concílio Vaticano II é o Papa Francisco, que assumiu a opção pelos pobres e mostra que nós todos somos chamados para uma missão. Então os leigos também assumem. Aqui temos José Assis dos Santos Reis, Padre Alfredo, Irmã Maria Alice, são as pessoas, novamente aqui, José Assis. Então, o entusiasmo de transformação do mundo num mundo justo, fraterno, começou com esta opção fundamental. A nossa missão torna-se uma missão que Deus nos envia. Ele envia, mais do que 50 anos atrás, ele enviou aqui o primeiro bispo de Bonfim, Dom Hugo Besano. Depois, o abade Aloysio Wiesinger assumiu e mandou Padre Alfredo. Então, tem todos esses retratos aí de Padre Alfredo, que tornou-se para nós, assim, uma pessoa que doou toda a sua vida. Então, por isso tem esta casa o nome Fundação Educativa Popular Padre Alfredo Hasler e José Assis dos Reis. Padre Alfredo fez as escolas paroquiais, Padre o nosso irmão José Assis conseguiu então formar muitas organizações, sindicatos, associações para ajudar a organização do povo. Bom, agora aqui com a senhora Dionéia Alves, eu vou pedir para a senhora explicar um pouquinho sobre cada departamento, basicamente, né, e sobre os conselhos que tem aqui dentro. Bom, o Departamento de Agricultura Familiar, ele funciona da seguinte maneira. Nós acompanhamos 18 comunidades quilombolas, né? E essas 18 comunidades quilombolas, nós fazemos projetos, vamos lá, visitamos, ver o que elas necessitam, entendeu? E damos também curso de capacitação, certo? E o nosso desejo e o nosso trabalho, o nosso maior empenho é que essas comunidades trabalhem apenas com agricultura familiar, com orgânicos, sem presença de agrotóxico, porque nós queremos que a humanidade, né, tenha uma vida saudável, né, e nós lutamos para isso, né. E quanto ao conselho que você fala, aqui tem um conselho superior, né, onde são 15 participantes, né, irmã? Tem um presidente, o conselho curador, tem um presidente, tem um diretor, tem um tesoureiro, tem... Quem mais, irmã? Tem um tesoureiro, tem os fiscais, entendeu? E eles
são como se fossem, funcionam como se fossem dono, é o maior responsável daqui. E é eles que elaboram, né, determinada eleição, ou escolhem tudo que se pode ser feito. E aqui, esses departamentos, cada departamento que existe, tem um coordenador do departamento que é responsável por esse departamento, certo? E cada um fala sobre o seu departamento. Eu estou falando pelo Departamento de Agricultura Familiar porque o coordenador, no momento, está viajando. E devo dizer a vocês que é muito e muito gratificante você lidar com pessoas altamente pobres, sabe? Que necessitam demais, sabe? De ajuda, sabe? E principalmente a gente procura educar e mostrar a eles que ninguém sozinho consegue nada, mas que se todos trabalharem juntos, chegam a determinada, né? E é muito agradável. E são pessoas que realmente necessitam de ajuda. E nisso nós damos cursos de capacitação como associativismo, cooperativismo, né, segurança do trabalho, educação ambiental, primeiros socorros. São vários cursos que a gente dá. E elaboramos, visitamos a comunidade, certo? Vamos lá e vemos o que ela realmente necessita. Somos responsáveis por fazer projetos e, se for aprovado, trabalhar junto a essa comunidade.